Olá, sejam bem-vindos a mais um Dom Debate, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara e da ENGE Escola de Engenharia, com o objetivo de conectar os estudos acadêmicos ao nosso cotidiano. A Serra do Curral, eleita como símbolo e cartão postal de Belo Horizonte, tem um novo projeto de mineração de grande porte, cujo licenciamento está em andamento no órgão máximo de deliberação ambiental em Minas Gerais. É sobre esse tema que convidamos Pedro Tavares Lima, publicitário e presidente da Associação de Proteção Ambiental do Vale do Mutuca, a Promutuca, que desde já agradeço por ter atendido o nosso convite. Mas antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu comentário, acione o sininho e dê aquele like. Isso ajuda o YouTube a entregar melhor este conteúdo para mais pessoas. Tudo bem com você, Pedro? Oi? Pronto? Travado. Pedro? Oi, professor. Vamos lá, seja bem-vindo, se apresente para a gente começar a nossa Bom conversa. dia. Bom dia, Pedro Lima, atual presidente aqui da Promutuca, uma organização que foi fundada inicialmente para proteger o Vale do Mutuca e hoje a gente tem uma atuação ambiental aí a nível estadual. Muito obrigado. Pedro Lima, sabemos que a Serra do Curral possui um tombamento federal e o municipal. Isso não é suficiente para proibir a atividade minerária do porte de 1.200 campos de futebol, como se está se propondo nesse projeto? Professor, não é suficiente pelo motivo que esse tombamento é um tombamento do relevo ali, da topografia da serra, né, do Pico Belo Horizonte. E o empreendimento ele está sendo realizado do outro lado da serra, ele não vai impactar esse relevo. Né? Só que a gente está ali lutando contra esse empreendimento, não apenas pelo fato do tombamento do relevo, mas levando em conta o impacto ambiental que ele vai gerar na fauna, na flora, captação de água, nascentes, lençol freático, cavidades ali, algumas de extrema importância, com animais lá que residem nessas cavidades, alguns animais endêmicos. Né? Tem diversos estudos aí nessa área aí que teria que ser levado em consideração, não só a questão do tombamento da serra. Explica um pouco para nós a integridade. Qual que é o tamanho do impacto? São 1.200 campos de futebol, você acabou de falar, você tem esses impactos, né? Mas efetivamente, né? Com a atividade, a gente sabe que a licença tem a licença inicial, né? A licença prévia, depois a licença de instalação e a licença de operação. Suponhamos que esse empreendimento esteja em operação. Qual que é, na prática, qual que seria, na prática, esse impacto? O impacto acho que ele não pode ficar restrito a uma área física do empreendimento, né? Porque você tem diversas... Alô? Oi. Deu uma travada aí, Ô, mas... professor, não... Oi. Deu uma travada, mas volta, por favor. O impacto ele não pode ser limitado à região do empreendimento, né? A região física ali, a área física do empreendimento. Você tem muitos outros impactos que vêm decorrer da atividade em funcionamento, que é, por exemplo, o impacto sonoro, né, para os animais ali da região, para a população. A questão da poeira é uma coisa que pode ser mitigada ali, molhando. Então, não é um impacto tão relevante, né? Mas você tem a poluição sonora, você tem o impacto do rebaixamento do lençol freático à medida que a cava é aprofundada, né, que o lençol passa a alimentar essa cava e não o contrário. Né? Você tem o impacto, por exemplo, de detonações, né, que causa tremor. Além do barulho, tem o tremor no subsolo, que afeta os animais, fora da região.
Voltou aí, professor? Tô. Você tem um impacto indireto também na fauna mais afastada um pouco do empreendimento, que onde os animais estão ali hoje, que vai ser feita a cava, eles vão ter que mudar para outro lugar. A gente não sabe se eles vão conseguir as mesmas condições, né, de alimentação, de vida ali no outro lugar que eles vão fazer a migração natural. Então, é um empreendimento que tem que ser muito, muito, como é que eu falo? Tem que ter uma atenção muito grande para ele, porque muita gente está falando, tem muita mineração em Belo Horizonte, tem mineração em Nova Lima, na região metropolitana, tem. A mineração é um mal necessário? É um mal necessário. Mas para ela ocorrer, tem que ter uma fiscalização mais forte na região, um estudo mais Efetivo. elaborado. Né? Não pode simplesmente, tem que fazer e fazer em qualquer lugar. Pois é, é com base nisso que eu queria perguntar. Né? Sim, eu queria perguntar para você o seguinte: durante esse procedimento, como você tem visto a posição do Ministério Público, da Prefeitura de Nova Lima, né, que é a sede do empreendimento, da Prefeitura de Belo Horizonte e do próprio governo de Minas, Pedro? Olha, o Ministério Público ele tem feito, né, diversas ações aí para poder garantir a segurança ali da serra, né, o tombamento da serra. Né? Eu acredito que, caso seja aprovado, o Ministério Público possa entrar até com um embargo, né, para poder ter mais tempo de estudo, mais tempo de verificação dos reais impactos do empreendimento. Né? Para a Prefeitura de Nova Lima, é uma atividade que é muito importante para a cidade. Né? Ela gera emprego, ela gera renda, ela gera impostos, né? Ela tem impactos positivos no município, né? Se for olhar dessa forma. Mas tudo tem que ser colocado na balança. Você não pode pensar só no que vai trazer de benefício. Você tem que equalizar com o que está sendo depredado, com os malefícios, né, do empreendimento e com os impactos. E eu acredito que, caso seja aprovado, espero que não, a prefeitura vai ter uma fiscalização bem intensa, né, com o empreendimento, que a prefeitura está tendo uma preocupação muito grande com o meio ambiente nessa gestão. Né? Estão trabalhando em várias frentes aí de proteção ambiental. Então, eu acho que, caso seja aprovado, a prefeitura vai ter uma posição ali bem firme com relação aos danos ambientais. Né? Interessante, porque, quanto ao governo de Minas Gerais, a gente sabe que o Copan, que é essa Câmara que está votando, você tem a Câmara Minerária. Me fala um pouco, né, como foi maturado esse processo e quais são os próximos passos, só para quem está nos assistindo ter também uma noção do que está acontecendo, Pedro. Então, agora, nesse momento, está rolando a Câmara Minerária, né? A Promutuca tem uma cadeira titular lá, eu sou suplente. O nosso conselheiro, ele está lá para votar contra o empreendimento. Ele já apresentou um pedido de vistas, vai fazer a leitura do relatório de retorno de vistas. A gente anexou o nosso relatório, o retorno de vistas de outras associações, como o Guacuí, que mandou para a gente, né, as manifestações deles. E a gente está pegando ali em argumentos técnicos, né, em argumentos científicos, para a gente poder convencer os outros conselheiros que esse empreendimento naquele lugar ele gera mais dano do que benefício. Né? Isso é importante. Caso seja aprovada, né, a empresa já vai ter a licença ali prévia para poder iniciar todos os procedimentos. Aí caberia a outras instâncias impedir isso ou não. Então, na verdade, está na licença prévia, não é isso? Agora, que vai ter as condicionantes. Eles podem liberar, mas com as condicionantes. Depois vai ter a licença de instalação, né? E nessa licença de instalação, você tem que cumprir as condicionantes da licença prévia e da licença de instalação. E, por fim, né, pelo procedimento, nós temos o quê? A licença de operação, que vai ter o quê? As condicionantes dela. Então, nós vamos ter 3 condicionantes, né? A da licença prévia, a da licença de instalação e a da licença de operação. De modo que a gente entende que a atividade minerária por si só, ela causa impacto. Ninguém quer mineração, notadamente no seu quintal. Mas mais do que ser contra ou a favor, Pedro, né, o que a gente está discutindo aqui, parece que teve um probleminha aqui com até que a gente está tentando buscar aqui, né, a imagem novamente, mas você que está nos assistindo,
Entenda, o mais importante na atividade, neste caso, primeira coisa, é viável ou não? É o que o Pedro acabou de falar. Tá, se existe uma viabilidade, quais são as condicionantes? Condicionantes são situações em que você pode mitigar, ou seja, você pode diminuir o impacto. É o que ele falou. Ah, vai ter uma cava tal, mas até que altura ela pode ser, de modo que ela não atrapalhe a vida orgânica, seja das pessoas, seja até dos animais na região. Segundo, o grande problema que a gente vê, quando você vê um acidente como Mariana, é a questão ligada à fiscalização. Quem fiscaliza, logicamente, os municípios, e o governo de Minas, e em última instância, se tiver impacto federal, os órgãos federais. Mas a gente verifica que existe digamos, uma governança muito frouxa. Os órgãos estatais, eles não têm perna, eles não têm pernas para exatamente verificar de ponta a ponta. E esse é um problema. Acho que essa atuação do Promutuca, inclusive estando institucionalmente dentro do Conselho de Mineração. A gente está tentando aí trazer novamente o Pedro, mas gostaria, a produção está tentando trazer ele aqui de volta para a gente, de modo que a gente possa concluir a nossa entrevista. Mas o que se colheu até agora é que, opa, voltamos. Eu estou aqui terminando a explicação sobre... Ele reiniciou. O telefone esquentou aqui, reiniciou aqui. Eu estou falando aqui sobre os tipos de licenciamento, o licença prévia, de instalação, de operação, e a importância das condicionantes que você acabou de dizer. Então, a próxima pergunta tem muito a ver com isso. Enquanto sociedade civil organizada, o que entidades como a Promutuca defende na resolução da equação entre meio ambiente sustentável, economicamente viável e socialmente justo? Pedro? Então, a nossa posição hoje é pelo desenvolvimento sustentável, procurando sempre o benefício para o meio ambiente, a compensação ambiental adequada, justa, o reflorestamento pós-empreendimento. Hoje em dia não se pode mais fazer uma cava de mineração e largar ela ali. Você precisa de ter o cuidado ali de preencher essa cava depois. É o famoso, É o famoso privatizar o lucro e socializar a poluição, não é isso? Então você tem que mitigar o dano que você fez. Você tem que você fez a cava, você tem que preencher essa cava, você tem que recuperar a área degradada. Você não pode simplesmente, igual antigamente, você faz o buraco e larga ele lá, Então, a Promutuca, ela fiscaliza muito isso. A gente acompanha os processos, que são levados para a Câmara Minerária no Copan. Quando tem alguma coisa errada, a gente chega lá e aponta o erro. Se for preciso ser contra, nós vamos ser contra. Se for uma coisa benéfica, igual já teve de uma mineração que ela estava lá pedindo uma aprovação para recuperar o meio ambiente. Ela queria preencher a cava que ela tinha cavado, com o projeto de reflorestamento da área, recomposição topográfica. Então, esse tipo de projeto a gente tem a obrigação de aprovar, se tiver tudo certo, se não estiver impactando a área ali mais que o próprio empreendimento, para poder recuperar. Porque às vezes tem isso também, para poder recuperar uma área, você tem que impactar a outra. E eu acho legal que, quando vocês atuam também, vocês vão, é inviável, tá, mas se for, a gente quer condicionante X, Y, ou seja, nas condicionantes também, vocês postulam o máximo de mitigação possível, para que realmente o impacto seja a população, que o empreendedor não fique só com o lucro, e a população com a poluição, quando usufrui. Lógico que os empregos eles são importantes, a mineração, tudo é mineração se for olhar, mas ao mesmo tempo, a gente tem que, eu acho que essa é a questão, o pé da coisa está realmente nessa questão das condicionantes. E com isso, Pedro, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente finalizar aqui a nossa conversa. Então, gente, com relação a esse empreendimento que vai ser votado hoje mais tarde lá na CMI, eu espero que os conselheiros ponham a mão na consciência ali e não aprovem, porque pelos estudos que a gente fez, que a gente recebeu também, é um empreendimento que causa mais impacto que benefício. Então, a gente torce ali pela não aprovação. E a gente segue na política de conseguir os ganhos ambientais
na base do diálogo, do respeito, né, da conversa. Eu acho que durante muitos anos a coisa foi levada na porrada, né? Tipo, querendo enfiar a goela abaixo a proteção ambiental. E não é por aí. Não, Né? e as consequências disso é Mariana, né, Pedro? Você tem uma governança frouxa, né, em que se passava, a gente acompanha o Copan desde ainda antes de Hugo Werneck, toda aquela turma, né, a gente via o seguinte, olha, se passava, né, e com a governança frouxa no tocante à fiscalização, né, não estou falando que não foi determinante, mas é todo um conjunto de situação que você está dizendo aí. Né? Você citou Mariana. Mariana é um caso tão atípico, né, que a população ela é 100% a favor do empreendimento. Né? Teve gente que estava lá querendo manter a mineração fechada, parar as atividades e praticamente foi linchada lá, foi expulsa da cidade. Né? Então é aquele negócio, tem que ter, a comunidade depende daquele negócio, tem que ser tudo levado em consideração. Né? Então tem que virar para o cara e falar, ó, você teve um acidente, você tem que recompor essa topografia, você tem que repor esse dano ambiental. Se o cara vai ficar fechado ou não, é outra conversa. Eu acredito que ele é aberto, gerando emprego, gerando imposto, gerando renda, ele consegue resolver esse problema mais rápido. Né? Foi o caso de Mariana. A empresa conseguiu fazer muito mais coisa depois que voltou às atividades do que quando estava paralisado. Até porque para fazer a intervenção ambiental com ela paralisada era mais difícil. Né? Para ela poder corrigir o dano. Né? Perfeito. Então eu acho que as coisas têm que ter o diálogo, a gente tem que pressionar da forma correta, a gente tem que mostrar que a gente está ali, não só para bater, mineração eu sou contra, eu não quero e pronto, porque ninguém abre mão do celular, ninguém abre mão do carro, da roupa, da casa, né? Então a gente tem que fazer, infelizmente a gente precisa dela, então vamos fazer da forma mais benéfica possível ao meio ambiente, menos predatório possível, com a fiscalização rígida. Estamos com problemas técnicos aqui, pessoal, mas é um pouco isso, né? Um pouco isso. Você está me ouvindo? Opa, caiu, voltou, Pedro? Voltou? Você me escutou falando até onde? Para mim não caiu, não. Você falou que não é ser contra por ser contra. Sim, não é ser contra por ser contra, a gente tem que ter argumentos, né? Até para convencer os outros conselheiros, convencer o representante da mineração ali que aquele empreendimento naquele local não é legal. Né? Então a gente tem que bater da forma correta, com argumento científico, com teses científicas, com lei, com comprovação de dano ambiental acima do que seria aceitável para a atividade, com o histórico da empresa, se ela tem um histórico de preservação, de cumprir os condicionantes impostos, né? Se ela não tem. Então a gente tem que bater com isso, não é chegar gritando, querendo levar o negócio no peito na marra, não. Perfeito. Perfeito. Agradeço mais uma vez, Pedro, por disponibilizar esse pouquinho de tempo aí. Eu sei nessa correria, por causa, né, dessa aprovação, você ainda está em trânsito, né? Agradeço ao nosso convidado e especialmente a você que nos assistiu até aqui. Interaja conosco nos seus comentários. Mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e eu aguardo vocês até uma próxima oportunidade. Obrigado.